6 milhões de euros? Isso é uma brincadeira, cara. É uma brincadeira. E aí vem um papo, mas a dívida é do São Paulo. A dívida não é com a minha. E o Savinho foi vendido por 6 milhões e meio de euros. Que casa com esse valor que o Henrique Carmo está sendo vendido. Um negócio escandaloso. Fala, torcedor tricolor, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui um trecho do Jogo Aberto, debate do Jogo Aberto, pessoal falando sobre o São Paulo. Muitos torcedores aí revoltados com mais um jogador saindo de graça do São Paulo, né? O Henrique Carmo foi vendido praticamente de graça. Vamos ver o que o pessoal falou sobre isso. Deixar os créditos aqui na descrição, deixa o like para estar fortalecendo, se inscreva também, ativa o sino das notificações e o like é uma forma de você também estar ajudando, apoiando o nosso trabalho, mas agora, bora pro vídeo. Bom, quem está convocando a gente hoje é ela, a Gabi Guimarães, que chega cheia de informação, de energia e a torcida brava com o presidente Júlio César Casares. Gabi, bom que você está aqui com a gente, uma ótima tarde. Oi, Rê, ótima tarde pra você também, dos que estão ligados com a gente. Antes do clima positivo de dancinha que o Cicinho gosta, eu sei. Vamos falar então da apresentação que vai acontecer hoje, antes de trazer a parte que a torcida tá na bronca, falar do lado positivo. Hoje é um dia de reencontro aqui no São Paulo. Rafael Toloi de volta ao tricolor paulista depois de 10 anos, pelo menos a apresentação oficial vai acontecer hoje por aqui, daqui meia horinha. Zagueiro brasileiro, naturalizado italiano, passou a última década na Europa, uma passagem bastante vitoriosa, com títulos pela Atalanta e também pela seleção italiana com a Eurocopa em 2021. Então ele traz na bagagem a liderança, a experiência, a adaptação ao esquema de 3 zagueiros, que é o esquema que o técnico Hernan Crespo tem apostado. Em contrapartida, como o lado negativo, um histórico de lesões, tanto que ele fez poucas partidas na última temporada, foi a temporada em que ele menos atuou por causa desse histórico de lesões. O último jogo do Toloi foi em maio deste ano, ou seja, alguns meses parado já, e é por isso que aqui no CT ele já vem treinando há 3 semanas com os seus colegas de time, tudo sob o comando do argentino Crespo. Para saber se ele está bem fisicamente, a gente vai ter que ouvir do próprio zagueiro na coletiva que vai acontecer aqui 12h30. Lembrando que ele já está regularizado no BID, então pode atuar se for a escolha do Crespo na partida do dia 14, no domingo, contra o Botafogo no Morumbi. Eu lembro a vocês, o Toloi deixou o São Paulo em 2015 e retorna agora em 2025. Agora, em relação a essas partidas, despedidas, tem jogadores da base que estão se despedindo muito cedo e por valores considerados pela torcida do São Paulo, preço de banana. É por isso que a torcida tá brava com o Júlio Casares. Mas quem vai contar essa história pra gente é o nosso repórter Wagner Vieira. Vai, Vagnão! O ano de 2025 começou para o time sub-20 do São Paulo com a conquista da Copinha. E mais que isso, com destaques que foram parar no elenco principal do tricolor. E a lista é grande. O goleiro João Pedro, o lateral Mike, o volante Negruti, o meia Matheus Alves e os atacantes Ferreira, Luca, Henrique Carmo e Rian Francisco. Desses ganharam destaque, chegando até mesmo a serem titulares com Luiz Beldia, o Alves e também o Ferreira, além de Rian Francisco, que chegou a marcar 3 gols. O sucesso da geração de 2025 de Cotia não chegou a dar resultados esportivos para o São Paulo no profissional, mas ajudaram o clube a equilibrar os cofres. O primeiro a sair foi Matheus Alves, apenas 15 jogos e nenhum gol marcado. O jovem está no CSKA da Rússia, 6 milhões de euros, cerca de 39 milhões de reais, com o tricolor mantendo 25% de uma venda futura. Também era um desejo meu ir para a Europa. Talvez alguns torcedores vão achar que é muito cedo, talvez possa ser muito cedo, mas era um sonho, então eu estou realizando e estou muito feliz com isso. Depois foi a vez de Ferreira, 23 jogos e 1 gol marcado. O jogador se transferiu para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. A venda girou em torno de 10 milhões de euros, o equivalente a 63 milhões de reais, com o São Paulo tendo direito a 80% do valor. Para mim é um até logo, né? Eu vou voltar, decidi com o empresário, foi a melhor proposta que a gente teve. E a gente decidiu com a minha família, com todo mundo, e a vida de um atleta é assim, vai, depois volta, e é isso.
Essa semana foi a vez de Henrique Carmo. Apenas 6 jogos, nenhum gol no profissional. Ele que será companheiro de Matheus Alves no CSKA. Com o jovem, o São Paulo arrecadou 6 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais. Acho que independente dos jogos, do que passou, acredito que é o momento de eu sair, de eu procurar um novo clube, de eu procurar um novo momento para mim, para minha família. Então, acho que é a hora certa e eu estou preparado para isso, né? Eu me preparei muito para esse momento e então estou muito feliz por isso. Em janeiro desse ano, o tricolor também vendeu William Gomes ao Porto por 10 milhões de euros, cerca de 61,4 milhões de reais. O jogador que subiu para o profissional em 2024. Com a venda do lateral Ângelo Henrique para o Strasbourg da França, ele que apenas treinou com o profissional, somado aos valores do Matheus Alves, Ferreira e Henrique Carmo, o São Paulo arrecadou 152,8 milhões de reais. Mas se fizermos um comparativo, apenas com a negociação do Vitor Reis do Palmeiras com o Manchester City da Inglaterra, o Verdão ganhou 217 milhões de reais. Esse era um alerta que Rogério Ceni já fazia em 2022. Eu acho que pode ser que o São Paulo precise vender um jogador. E não deveria vender um jogador por menos de 2 dígitos. Tem que dar outro jeito. Nós temos que, se não for para vender por mais de 10 milhões de euros, não venda nenhum jogador. Em meio às baixas vendas dos meninos de Cotia e sem conseguir contratar Marcos Leonardo com o fim da janela de transferências, uma especulação sobre um 9 para o tricolor é o camaronês de 33 anos Vicente Aboubakar, livre no mercado desde que deixou o futebol turco. Ele, inclusive, fez gol na seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. Ai, 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 tá tudo muito Paulo. Mais uma vez, a diretoria faz uma venda rápida, meio acelerada, impensada, imatura. E ela se desfaz de um jogador importante da base, que nem teve as oportunidades plenas ainda no grupo principal, não é? 6 milhões de euros, Henrique... 18 anos ainda. Aí a gente pensa em Matheus Alves, Lucas Ferreira, todo mundo sendo desovado, não é? Então, o doutor Marco Aurélio Cunha, outra vez o São Paulo se apressa e se desfaz na necessidade de um jogador promissor. Renata, é um escândalo o que está acontecendo no São Paulo. A questão das dívidas absurdas acumuladas nos últimos anos, a gestão administrativa financeira caótica, e a entrega de jogadores da base por valores muito aquém. E eu ouvi da diretoria dizer que só venderiam jogadores da base pelo preço mais alto do mercado, pelo que o São Paulo representa como formador, como Cotia. Nós estamos jogando fora os melhores talentos que amanhã poderiam valer 3, 4, 10 vezes mais. Por quê? Ou por alguma coisa que não se explica, ou porque estão com a corda no pescoço, que já sabemos que estão. Então, é uma vergonha a gente ver isso acontecer no São Paulo. E depois não digam que eu falo contra, que eu torço contra. É a primeira vez que eu me manifesto aqui em relação a críticas desse tipo. É uma vergonha a gestão do São Paulo. Dessa vez você concorda plenamente, discorda? Qual é a sua posição em relação ao que o Marco Aurélio muito bem trouxe aqui? Eu fiquei de verdade constrangido quando eu ouvi os valores dessa venda. Constrangido. Até uma história bem rapidinha de bastidor, só que eu criei uma relação legal com alguns jovens da base de São Paulo. Sou um entusiasta da base, né? De jovens assim surgindo no Brasil, gosto muito. Muitos me falavam, o Henrique é um dos melhores, mais promissores, que mais pode render frutos para o São Paulo, fora de campo, em campo. 6 milhões de euros? Isso é uma brincadeira, cara. É uma brincadeira. E aí vem um papo, mas a dívida do São Paulo. A dívida não é culpa minha, não é culpa sua que está assistindo. A culpa da dívida é desses caras. Da gestão anterior, da outra gestão, dessa gestão do Júlio Casares, Carlos Belmonte, Rui Costa, outros diretores. É uma vergonha, gente. É uma vergonha. São jogadores que o São Paulo está se desfazendo agora. E vale citar, né? Uma geração vencedora de São Paulo. Geração que ganhou Copinha esse ano. E a soma de 5 jovens, não dá um jogador que o Palmeiras vendeu. E eu sei que não tem comparação São Paulo com o Palmeiras hoje. O Palmeiras está muito acima de São Paulo, em todos os aspectos. Profissionalismo, gestão, tudo. Não tem como comparar São Paulo e Palmeiras hoje. Mas será que não está aí o problema? Em mudar a mentalidade? Você vende o Henrique, 18 anos, por 6 milhões de euros, por futebol russo, e aí tem o papinho, não, mas o São Paulo manteve 20% do passe. Na Rússia, gente, futebol desvalorizado, não disputa Champions. Uma vergonha, é a pior venda. Eu não vou falar pior porque
lá atrás pode estar acontecendo, mas é uma das piores vendas da história do São Paulo. Esse moleque era para ser vendido daqui a 1 ano, 2, se jogasse, se fosse lapidado, pelo dobro, triplo, até mais do valor. Vergonha, cara, uma vergonha, e o torcedor merece respostas. Porque é mais uma venda vergonhosa de um jogador promissor de São Paulo. Uma vergonha que está acontecendo com o clube, vergonha. Olha, os dois se manifestaram, na minha opinião, de uma maneira muito correta, muito precisa. E a realidade é essa, Cicinho. Hoje, o São Paulo se desfaz de jogadores para cobrir problemas, não consegue cobrir todos esses problemas. E aí depois vai pagando, acumulando, vai tendo mais dívidas e mais jogadores desvalorizados. Para um time que teve uma das melhores bases do Brasil. Exatamente, Renata. O São Paulo plantou, né, esse caos e está colhendo agora. E no momento de colher, eles estão pegando aqueles jogadores que estão se despontando e para pagar, né, para sanar as dívidas. Mas nem paga, Cicinho. Nem paga. Esse é o pior. Agora, também nós precisamos pensar do outro lado. Lógico que a gente fica indignado. Mas a dívida do São Paulo também não pode ficar esperando. E se daqui 1 ano e meio esse jogador não estiver valendo esse valor todo? Sim, 6 milhões de euros. Mas tudo bem, mas o São Paulo precisa pagar. A dívida tem que ser sanada hoje. Se você tem um carro e você está devendo, você não vende o carro para pagar a dívida, mesmo que ele valha mais. Mas o que é melhor? Você vendeu o cara por 30 milhões de Mas como reais, que eu vou saber que ele vale 30 milhões de reais? Porque o moleque é bola. Falta, então, profissionalismo da base de São Paulo. Você vê o Palmeiras com o JP Sampaio. Quem que é o cara que cuida da base de São Paulo hoje? Alguém me responde. Quem que é o cara que cuida da base? É uma vergonha esse valor, vergonha. Não, e eu concordo com isso, mas a questão é a seguinte, você precisa sanar a dívida, e para sanar a dívida você tem que pegar o quê? Infelizmente, joias, como é o Henrique, tem que vender. Gasta menos, Cicinho, gasta menos, faz economia, vende ingresso com maior qualidade, não repassa ingresso para todo mundo. O que eu acho que eu vejo hoje, Ulisses, é o São Paulo tentando cobrir, tapar buraco, sabe? Vamos fazer aqui um remendo. O São Paulo parece que ele não consegue ter um plano para efetivamente resolver os problemas mais sérios financeiros. Ele continua revelando jogadores. O São Paulo recentemente ganhou uma Copa do Brasil e aí tudo mudou, o presidente foi reeleito. As coisas do São Paulo não vão bem e podem estourar. Agora, é ruim. Você vê hoje nos valores praticados no mercado, não é esse valor específico. O mercado hoje está inflacionado, gente, se vende muito bem. E agora o São Paulo vendeu mal um jogador que todos que conhecem dizem que tem futuro. Então, tem essa questão. Né? Eu já vi muitos jogadores saírem que iam arrebentar, já vi promessas que iam substituir esse, aquele, não viraram nada. São promessas, não é? São promessas. Esse menino é muito especial. Com todas as pessoas que eu conversei, é para ser um jogador muito diferenciado. Né? Vão torcer para que o seja. E se for, o São Paulo errou. Mas, Renata, no mundo dos negócios, você trabalha com altas e baixas, com desespero ou não. Quem está desesperado financeiramente e não tem para onde correr, ele acaba perdendo muito numa negociação, numa transação. Gente, seja em 6 milhões de euros, gente. Então, mas às vezes pode estar vindo um transfer ban, às vezes pode estar precisando cobrir uma folha, e aí às vezes porque é uma administração que erra. Ninguém está aqui falando que está certo, ninguém está justificando falando que está certo. Se você se acalmar nesse estresse que você está vivendo com o São Paulo, calma. Entendeu? Por exemplo, o Corinthians, vou dar um exemplo do Corinthians. Ei, mas deixa o Corinthians, velho. Agora estamos falando do São Paulo. É sempre assim na imprensa também. A mamãe tá devendo lá, vamos falar do Corinthians. Aí agora os tricas aí. Vamos falar do Corinthians. Você vai falar do Corinthians? Mas que dinheiro que a mamãe tá devendo? Porque o Corinthians é um exemplo a não ser seguido. Não, eu posso falar do Corinthians, do Palmeiras. Tudo é o Corinthians, velho. Tudo é o Corinthians, velho. A culpa da dívida do São Paulo é o Corinthians também. O Corinthians é o culpado pela dívida de São Paulo. Só pode você falar isso aí agora. Bom, então, como eu estava te dizendo, Renata, não adianta que eu não perco foco, você sabe disso. Tinha o Mário 40 no meu ouvido fazendo testemunho. Lógico. Você imagina aqui. Vai falar do Corinthians? O que acontece? O Corinthians deu 5 jogadores pelo Yuri Alberto, não deu? Todo mundo criticou, não criticou? Eu não. Né? Cadê os 5 jogadores? Estão jogando aonde e o quê? E o Yuri Alberto, o que representa para o Corinthians? Futebol russo, né? Para mim foi um acerto. Ok? Para mim foi um acerto. Depois se provou isso, foi um acerto, que o Yuri Alberto se transformou no jogador mais importante do Corinthians. Com o passar do tempo, com os gols, com aquela coisa toda. Nossa, tá todo mundo febril essa semana. E o São Paulo? Não tá entendendo nada. O Palmeiras, por exemplo, ganha muito dinheiro, é bem administrado, mas gasta muito mal. Fez contratações muito erradas. Gastou muito dinheiro em jogador que não virou absolutamente nada. Entendeu? Agora
está tentando acertar um pouco. Então, administrar futebol é um negócio muito complicado. Por isso que eu falo sempre, quando você tem um atleta que se encaixa no seu time, entendeu? Que ele é fundamental para o seu esquema de jogo, entendeu? Você tem que tentar mantê-lo de qualquer jeito. Eu vou te explicar o porquê. E vou dar outro exemplo. Tá aí o São Paulo. Eu vou dar outro exemplo do Corinthians. O Corinthians perdeu o Roger Guedes. Eu queria participar do seu programa. O Corinthians não perdeu o Roger Guedes? Não ia pro Grêmio. O São Paulo que eu estou falando. Você quer ver, não era 5 milhões de reais por mês que ele foi ganhando? O Roger Guedes foi embora? Foi. Né? O que aconteceu com o Corinthians? Trouxe o Memphis Depay por quanto? Quem que é mais importante, o Roger Tá aí ou o Rames, o Rames foi embora. Entendeu? O Rames vem pro São Paulo, teve um problema com o treinador que o maltratou, que pouca gente fala, é verdade. Zubeldia. O Zubeldia. A gente sabe, a gente tem um amigo no mundo inteiro, querido. Mas ele sofreu com o Carpini também. O Depay é o Rames do Corinthians com mais mídia só. É um pouco. Não, mas ele fez gol em título, errou Vamos criticar o Memphis e o São Paulo. O São Meu Paulo. Deus, olha a volta. Mas o São Paulo Isso, é agora. o desespero de quem não tem dinheiro. Não, deixa eu só, Ulisses, 2 segundos. Caraca. O grande orgulho do São Paulino, além da torcida, agora falando como São Paulino, é a categoria de base de São Paulo, que está sendo sucateada nos últimos anos. O São Paulo sempre foi referência em venda de jogador, em formação de jogador. E hoje? E pro ano que vem? Ano que vem tem que sair no verde também. Vai vender quem, só pra entender? Não tem como justificar 6 milhões de euros é muito pouco pro Henrique Carmo. E o futuro vai mostrar isso. 6 milhões de euros é inaceitável. Inaceitável. Chico Garcia, e você, qual é o seu posicionamento nessa história toda? Eu acho que o problema é muito maior. A gente está... quando a gente declara que nós temos um problema gravíssimo na nossa categoria de base, é por conta disso. É porque, infelizmente, a gente rifa atletas que nem sequer chegam no profissional. Não é exclusividade do São Paulo, porque a Renata falou bem. Tem uma gama de clubes desesperados que encontram, muitas vezes, na categoria de base, rifando os moleques por valores muito menores do que eles valem, para pagar a conta do dia, vender o almoço para pagar a janta. E aí o problema está muito maior. Está dentro de uma administração mal feita, como citou o doutor Marco Aurélio, como o Sgarbi cita, né? Você contrata veteranos a quem interessa, pagando comissões, muitas vezes, salários altos, e aí no jovem promissor não se tem o tempo para lapidar. Por quê? Por que se paga mais pelo jovem da base do Palmeiras? Porque houve tempo, houve investimento, houve estruturação. E aí hoje o Vitor Reis surge. Quanto que ele custa? Por quê? Por que os caras lá de fora vêm e pagam mais pelos jogadores do Palmeiras? Gente, não é consequência apenas, é causa também. É você olhar na origem do problema. E aí o São Paulo, que tem uma dívida desse tamanho, ele acha que vai resolver com 6 milhões de euros? Não vai. Ah, mas tem que resolver, tem que pagar? Tem, mas não é dessa maneira. Porque aí se ele fritar a base de Cotia, aí é que não vai sofrer. Olha, mas só é uma matéria do Estadão que foi publicada hoje pela manhã. Ela diz o seguinte, que nos últimos tempos, o São Paulo, vendendo jogadores da base, ele lucrou 208 milhões. Ok? E o Palmeiras só vendendo o Vitor Reis, zagueiro que está até descartado no momento pelo Manchester City, ele vendeu por 232 milhões. Surreal. E qual que é a imagem que você passa pro mercado vendendo mais um cara? Mas aí o Ronaldo quer falar que a mamãe tá devendo, né? Você tá louco. Bom, Everton Guimarães, o São Paulo, com esse problema. Realmente, Cotia virou uma marca importante, respeitada, mas nos últimos tempos parece que a diretoria não trata tão bem as suas novidades e revelações. E não trata, Renata. Só para você ter uma ideia, aqui em Belo Horizonte nós temos alguns exemplos de jogadores que não tiveram cuidado de seus clubes, né? E aí eu não tô comparando a falta de cuidado e tudo que aconteceu, foram histórias diferentes, né? O Cruzeiro fez o Estevão e depois o Estevão acabou saindo daqui por causa daquele período nefasto, né, do Cruzeiro, que todos se lembram. E teve recentemente a questão do Vitor Roque, né? O Atlético Paranaense veio aqui, pagou a multa e levou, e depois fez um grande negócio pelo Vitor Roque. O Savinho foi um caso em que o Atlético precisava cumprir e trabalhar fechar o orçamento da temporada, e o Savinho foi vendido por 6 milhões e meio de euros. Que casa com esse valor que o Henrique Carmo está sendo vendido. Um negócio escandaloso. E olha onde foi parar o Savinho e o tamanho do prejuízo dessa venda. Mas obrigaram o Rodrigo Caetano naquela oportunidade a vender para cobrir orçamento, tá? Aí eu vejo aqui, o Grêmio recusou uma proposta do Shakhtar pelo Gabriel Mack de 15 milhões de euros. O Grêmio recusou. Como é que o São Paulo pode vender o Henrique Carmo por 6 de euros? Isso é escandaloso, Renata. Gente, essa situação aí do São Paulo não é simples. Ah, mas é só o São Paulo. Não.
Mas realmente o torcedor fica chateado quando nem tem a chance de ver o desenvolvimento de um atleta, que ele apareça no nosso futebol para ser vendido, não é? Ronaldão, o que você vai contar no Jogo Aberto? Primeiro que o Ulisses me contou que o Batmóvel custou mais caro que o menino do São Paulo lá. É verdade, Ulisses? Você conta essas coisas aí. Eu não duvido, aí fica difícil. Você é um intrigueiro. Vamos falar coisa boa então, menino. É isso, torcedor do São Paulo. Um trecho para vocês aí do debate do Jogo Aberto. O pessoal falando sobre o São Paulo. E uma vergonha, né? Mais uma venda, mais um jogador saindo de graça do São Paulo. Conforme foi citado no vídeo pelo Everton Guimarães, o Grêmio recusou uma proposta, não vou me lembrar aqui o nome do jogador lá da base, mas por um valor bem maior do que o São Paulo está vendendo seus jogadores. As joias ali, né? Os jogadores que eram o futuro do São Paulo. Se juntar essas vendas recentes de jogadores da base, dá um valor muito pouco, né? O São Paulo está dando de graça, o São Paulo não, o Casares, né? Casares, Belmonte, que é os dois aí que estão recebendo muitas críticas por parte da torcida e com toda razão, né? Fazendo um trabalho péssimo aí, né? Se desfazendo dos jogadores, dando de graça, podia colocar os moleques aí para jogar, valorizar ainda mais, né, esses jogadores e o São Paulo fazer uma boa grana e dar, quem sabe, né, futuramente aí, um futuro bem próximo, o São Paulo ia arrecadar ainda mais com a venda desses jogadores, mas está se desfazendo ali das joias, né, dos jogadores da base. Uma pena. Muitos jogadores aí deixando o São Paulo, jogadores da base, praticamente de graça. A gente vê aí outros clubes que vendem muito bem os seus jogadores, que é o caso do Palmeiras mesmo, né, que vende muito bem. O Flamengo também vende muito bem seus jogadores. Outros times conseguem vender bem melhor os seus jogadores ali da base, e o São Paulo praticamente ali dando de graça, o que deixa o torcedor revoltado, né, com essa situação aí. Mais uma joia saindo do São Paulo, deixando o time. É triste, né, isso que está acontecendo. Eu concordo aí com o que falou o Scarpa, o Dr. Marco Aurélio também, que falaram muito bem sobre essa situação. O torcedor critica com toda razão, quando tem que ser criticado, e tem que criticar mesmo. É uma pena o São Paulo aí está se desfazendo desses jogadores. Mas é aguardar, ver o que vai acontecer na sequência aí dos próximos jogos. O São Paulo tem jogos importantes, pode ser que tenha a volta de alguns jogadores, mas é ver o que vai acontecer. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, o like para estar fortalecendo, valeu e até o próximo vídeo.